8 dias após o seu casamento, Cody Johnson desapareceu de sua casa. Ele deveria voltar ao trabalho na segunda-feira, depois de passar uma semana afastado, mas Cody não apareceu. Ele não respondia às mensagens e não atendia às ligações. Durante o horário de almoço, seu chefe e melhor amigo, Cameron Fredrickson, começou a telefonar para amigos na esperança de descobrir se alguém tinha notícias dele. Ninguém tinha. Então, às 4:30 da tarde, Cameron recebeu uma mensagem de Jordan, a esposa de Cody, que o deixou alarmado. Ela perguntou se Cody havia aparecido no trabalho naquela manhã. Segundo Jordan, no dia anterior, Cody havia combinado jogar golfe com amigos, porém, cancelou os planos para passar o dia com ela. Os dois foram à igreja pela manhã. Depois, passaram algum tempo no lago, algo que gostavam de fazer juntos. Às 5:30 da tarde, retornaram à igreja para encontrar alguns amigos. Em seguida, todos foram jantar em uma lanchonete Dairy Queen. Foi uma refeição comum, uma noite tranquila. Conversaram, riram e ficaram juntos até aproximadamente 8:30. Após o jantar, voltaram para casa. Durante o trajeto, Cody recebeu uma ligação que o deixou irritado. Jordan decidiu lhe dar espaço para se acalmar. Ao chegarem em casa, ela percebeu que havia esquecido o carregador do celular no trabalho e saiu para buscá-lo. No caminho de volta, recebeu uma mensagem de Cody. Vou dar uma volta com alguns amigos de fora da cidade. Jordan afirmou que não sabia mais nada, nem para onde ele estava indo, nem com quem, nem quando voltaria. Por volta das 10 da noite, ao chegar em casa, ela viu um sedã escuro se afastando da entrada da garagem. Cody estava no banco traseiro. Ela acreditava ter visto uma placa do estado de Washington, embora não tivesse certeza. Em segundos, o carro desapareceu na esquina. Quando os investigadores a entrevistaram, Jordan repetiu a mesma história. No dia seguinte, quando Cody já estava desaparecido havia quase 48 horas, amigos e familiares se reuniram na casa do casal tentando encontrar alguma pista. E logo perceberam algo estranho. À medida que o tempo passava, Jordan parecia cada vez mais desconfortável. Ela foi ficando mais irritada. Em determinado momento, Jordan arrancou a aliança do dedo e a atirou do outro lado da sala. Todos acharam aquilo muito estranho. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela contou ao irmão mais novo e a 2 amigos de Cody que o celular e as chaves do carro dele haviam sido encontrados na garagem da casa. Segundo ela, quando Cody saiu com aqueles amigos no domingo à noite, ele deixou tudo para trás. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, Cameron Fredrickson entrou na casa de Cody e Jordan. A porta dos fundos estava destrancada. Ele estava desesperado para encontrar qualquer pista sobre o paradeiro do amigo. E não confiava na nova esposa dele. Nunca acreditou que aquele casamento daria certo. Agora temia algo muito pior do que um divórcio. Cameron vasculhou a casa. Procurou sangue, uma arma, talvez até mesmo um corpo, mas não encontrou nada. Enquanto isso, o detetive Corey Clark, que também participou do interrogatório de Jordan, passeava com seu cachorro. Clark era vizinho dos recém-casados e frequentemente passava em frente à casa deles durante suas caminhadas. Foi durante uma dessas caminhadas que ele percebeu algo estranho na lixeira dos Johnson. Ele levou a lixeira cheia para sua garagem e despejou o conteúdo no chão. O que encontrou foi perturbador. Cartas de amor, ursos de pelúcia, cartões de Dia dos Namorados e partes de um vestido de noiva espalharam-se pelo chão. O chale de casamento que Jordan havia usado para se casar com Cody apenas alguns dias antes também estava entre o lixo. Kalispell fica na região noroeste do estado de Montana, entre o Lago Flathead e o Parque Nacional Glacier, um dos mais belos dos Estados Unidos. A região é caracterizada por picos montanhosos, trilhas alpinas, lagos cristalinos e uma abundante vida selvagem. Foi nesse cenário deslumbrante que o jovem casal se conheceu e começou a namorar no outono de 2011. Cody Johnson tinha 23 anos e era apaixonado por carros. Ele costumava dizer aos amigos que não queria nada além de encontrar uma boa garota da igreja, casar-se e formar uma família. Então, em outubro daquele ano, ao sair da igreja após um culto de domingo à noite, ele colocou os olhos em Jordan Lynn Graham, de 19 anos. Jordan era exatamente tudo o que Cody esperava encontrar em uma futura esposa.
Poucas semanas depois do início do namoro, Cody disse à mãe Sherry que pretendia se casar com Jordan. No entanto, uma questão muito importante para Jordan era a abstinência sexual antes do casamento. E Cody respeitou essa decisão. Ele estava disposto a esperar até que fossem marido e mulher. À primeira vista, pareciam se complementar perfeitamente. Compartilhavam valores religiosos e as diferenças de personalidade pareciam equilibrar o relacionamento. Cody era sociável e extrovertido. Jordan era mais reservada. Mas havia algo que praticamente todos ao redor deles percebiam. Cody parecia muito mais apaixonado por Jordan do que ela por ele. A maioria atribuía isso à timidez dela, mas a impressão geral era clara. Cody estava perdidamente apaixonado. Jordan parecia apenas parcialmente envolvida. Ela gostava dele, mas será que o amava? Amigos diziam que os dois quase nunca demonstravam afeto em público. Não se beijavam, mal andavam de mãos dadas, embora isso pudesse estar relacionado às suas crenças religiosas. Depois de um ano de namoro, em dezembro de 2012, ficaram noivos. Algumas amigas de Jordan ficaram surpresas. Elas não acreditavam que ela estivesse tão apaixonada a ponto de se casar. Ainda assim, ficaram felizes por ela. E quando o grande dia finalmente chegou, amigos e convidados ficaram chocados com o que testemunharam. Enquanto caminhava até o altar, Jordan balançava a cabeça e chorava desesperadamente. Quando chegou ao altar, nem ao menos olhou o noivo nos olhos. Ela segurava as mãos de Cody, mas permaneceu o tempo todo olhando para o chão. A celebração terminaria de forma estranhamente inquietante. Durante a festa, os noivos dançaram ao som de uma música gravada pela própria Jordan. Uma canção que, mais tarde, pareceria antecipar o que aconteceria com Cody apenas 8 dias depois. A letra falava sobre subir a um lugar mais alto e depois cair, mas ainda assim continuar pertencendo a alguém. Os recém-casados passaram a lua de mel em um hotel, a apenas 30 minutos de Kalispell. Foi uma viagem curta, de apenas um dia. Depois, seguiram para a casa nova. Cody havia tirado uma semana inteira de folga para se dedicar exclusivamente à esposa e à nova vida juntos. Porém, na manhã seguinte, à noite de núpcias, Jordan parecia arrependida e profundamente infeliz. Em uma troca de mensagens com sua amiga e madrinha de casamento Kimberly Martinez, ela escreveu: "Não sei se tudo isso foi a coisa certa a fazer. Muita coisa aconteceu ontem à noite. Eu simplesmente não sei." Kimberly tentou entender. Ontem à noite no casamento? Ou ontem à noite no quarto? Jordan respondeu: "Prefiro conversar pessoalmente sobre o que aconteceu. Não quero falar disso por mensagem." Jordan dizia apenas que tinha sido uma experiência horrível, que eles não tinham aproveitado nada. Parecia muito infeliz. Mas Jordan nunca explicou exatamente o que havia acontecido. Durante a semana seguinte ao casamento, as mensagens continuaram, e cada uma delas parecia mais triste e desesperada do que a anterior. "Eu só sei que ele vai querer fazer certas coisas, e eu realmente não quero." Em outra mensagem, Jordan escreveu: "Vou usar a desculpa de que minha menstruação começou esta noite. Espero que funcione, porque se eu for obrigada a fazer alguma coisa, vou entrar em pânico." Jordan disse a algumas pessoas próximas que ela e Cody não tinham consumado o casamento. Ela não queria. Então, 8 dias após a cerimônia, Cody simplesmente desapareceu. A família e os amigos comunicaram o desaparecimento à polícia depois que ele não compareceu ao trabalho, algo completamente fora do normal. Cody jamais deixaria de ir ao trabalho. Jamais desapareceria sem voltar para casa ou sem avisar algum amigo. Quem parecia estranhamente pouco preocupada era Jordan. Quando sua amiga Hannah a viu no trabalho naquele mesmo dia, seu comportamento chamou atenção. Ela estava andando de um lado para o outro, saltitando, passeando pelo estacionamento com um sorvete na mão. Parecia completamente feliz. No dia 10 de julho, Jordan recebeu um e-mail inesperado de um endereço desconhecido. Ela mostrou a mensagem para sua amiga Hannah. O remetente se identificava como Tony, o homem dos carros. A mensagem dizia: "Olá, Jordan. Meu nome é Tony. Não há mais motivo para procurar Cody. Ele se foi. Então, cancele o boletim de desaparecimento."
Cody definitivamente se foi. Segundo o e-mail, Cody havia feito uma trilha no Parque Nacional Glacier, sofrido uma queda e morrido. Portanto, não havia mais motivo para a polícia continuar procurando. Era uma mensagem curta, direta, fria. Basicamente dizia que Cody havia caído de um penhasco enquanto estava com 3 amigos e que estava morto. Por isso, as buscas deveriam ser encerradas. O texto era perturbador, objetivo demais, quase burocrático. O que mais chamou a atenção de Hannah foi a reação de Jordan. Ela não demonstrou desespero em nenhum momento. Hannah disse mais tarde: ela não chorou nem por um segundo. Ela apenas me mostrou aquele e-mail e eu comecei a tremer. Eu disse que ela precisava ir imediatamente à polícia, e ela foi. Mas eu estava praticamente empurrando ela para isso. Quando finalmente compareceu à delegacia, Jordan continuava calma. Recebi um e-mail dizendo que meu marido está morto. Foi praticamente assim que apresentou a situação. Os investigadores perceberam que havia algo errado. Ainda assim, não podiam ignorar a mensagem. Afinal, Cody realmente gostava de frequentar o Parque Nacional Glacier. Ele e os amigos costumavam dirigir por aquelas estradas sinuosas em alta velocidade. Era algo pelo qual eram conhecidos. Porém, a pergunta era: quem era Tony? Foi então que Jordan contou à polícia que Cody conhecia um homem chamado Tony Stalkup. Ela forneceu os dados de contato dele e sugeriu que talvez pudesse saber alguma coisa. Os investigadores o localizaram e o levaram para prestar depoimento. Mas assim que Tony chegou à delegacia, ficou claro que ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Tony demonstrou preocupação genuína e colaborou com os investigadores. Deu acesso aos seus e-mails, ao telefone e a tudo o que fosse necessário. E uma coisa ficou clara: ele não possuía nenhuma conta chamada Tony the Carman. O e-mail não havia sido enviado por ele. Tony foi descartado como suspeito. Mas isso deixava outra pergunta sem resposta. Quem havia enviado a mensagem? Naquela época, rastrear um endereço IP não era algo simples. Tratava-se de uma conta do Gmail. Os investigadores precisavam seguir um processo junto ao Google, obter autorizações judiciais e solicitar formalmente os registros. Ao mesmo tempo, aguardavam os registros telefônicos e as mensagens de texto de Cody e Jordan. Tudo isso levaria alguns dias. Enquanto esperavam, continuavam investigando outras pistas. Curiosamente, quem quer que tivesse escrito aquele e-mail parecia querer encerrar a investigação, mas conseguiu exatamente o contrário. A mensagem chamou ainda mais atenção para o caso. Gerou novas linhas de investigação e deu aos amigos e familiares de Cody um local para concentrar as buscas: o Parque Nacional Glacier. O problema era que o parque possui quase 4.000 km² de área selvagem. Ninguém sabia por onde começar. Era um local extremamente perigoso para uma busca improvisada. Um único passo em falso poderia significar a morte. Mesmo assim, centenas de cartazes foram espalhados pelo parque. Com o passar dos dias, sem notícias de Cody e sem qualquer pista concreta, algumas pessoas começaram a temer que ele realmente tivesse caído de um penhasco. Depois de conversar com a polícia, Jordan assumiu uma postura mais ativa. Reuniu amigos e familiares, sua madrinha de casamento Kimberly, a amiga Hannah, o irmão mais novo, a mãe de Cody e outras pessoas para formar uma equipe de buscas. O local escolhido foi o Parque Nacional Glacier. Jordan explicou que tinha a sensação de que Cody havia ido para lá. O grupo chegou a uma área conhecida como The Loop, uma trilha estreita, íngreme e rochosa, que margeava uma queda de aproximadamente 90 metros e oferecia uma vista espetacular. Alguns participantes do grupo consideraram o local perigoso demais para explorar. Entre eles estava Sherry, a mãe de Cody, que permaneceu distribuindo cartazes de desaparecido aos visitantes do parque. Jordan e seu irmão percorreram a região. Durante 2 dias, o grupo caminhou pelo parque procurando qualquer sinal de Cody. Então, no segundo dia, enquanto descia uma encosta íngreme próxima à estrada e se aproximava de um penhasco, Jordan olhou para baixo, em direção a um riacho centenas de metros abaixo. Ela chamou o irmão e disse: "É ele." Milagrosamente, entre os mais de 4.000 km² que compõem o Parque Nacional Glacier, Jordan havia encontrado o corpo do marido.
Cody foi recuperado pelos guardas florestais do parque, que desceram até o local utilizando cordas e equipamentos de escalada. Um helicóptero especialmente mobilizado retirou o corpo da área. Cody estava caído de bruços em um riacho. Apresentava uma fratura de aproximadamente 20 centímetros na região frontal do crânio. A posição do corpo sugeria que ele havia caído de cabeça do penhasco acima. Menos de 100 metros acima da correnteza, havia uma tira de tecido preto. Esse pedaço de pano estava mais próximo do corpo de Cody do que um de seus sapatos, que foi encontrado cerca de 150 metros rio abaixo. Sua aliança de casamento havia desaparecido. Jordan parecia saber que encontraria o marido naquele local. Quando explicou por que havia escolhido exatamente aquele ponto da trilha The Loop, Jordan disse aos guardas: era um lugar que ele queria conhecer antes de morrer. Se aquela frase não parecia suficientemente perturbadora, amigos e familiares sentiram um calafrio ao ouvi-la. A história simplesmente não fazia sentido. Todos que conheciam Cody sabiam que ele tinha medo de altura. As suspeitas sobre Jordan só aumentaram. No funeral de Cody, ninguém esperava que ela estivesse alegre. Não existe um manual para o luto. Mas também ninguém esperava ver a jovem viúva sorridente, conversando animadamente ou enviando mensagens pelo celular durante toda a cerimônia. Para praticamente todos os presentes, a esposa de apenas 9 dias não parecia estar sofrendo. Se os convidados ficaram impressionados com o quanto Jordan parecia triste e perturbada no dia do casamento, agora estavam igualmente chocados com sua aparente indiferença durante o funeral de Cody, apenas 16 dias depois. Ela era a viúva. Estava sentada na primeira fila trocando mensagens com uma amiguinha ao lado. Enquanto isso, os pais dela estavam chorando. As pessoas falavam sobre Cody. O funeral estava acontecendo e ela estava no celular, contou um dos amigos de Cody. Depois do funeral, Jordan foi novamente convidada a comparecer à delegacia. Quando entrou na sala, esperava encontrar os mesmos detetives locais que haviam conduzido seus interrogatórios anteriores. Em vez disso, foi recebida pelo FBI. Como o Parque Nacional Glacier estava sob jurisdição federal e a morte de Cody apresentava circunstâncias suspeitas, uma investigação federal completa havia sido aberta. Inicialmente, Jordan repetiu a mesma versão dos fatos que já havia contado anteriormente. No entanto, entre sua primeira e terceira visita à polícia, os investigadores tiveram tempo para verificar suas declarações. Às 21h17 daquele domingo, 7 de julho, uma câmera de vigilância na entrada do Parque Nacional Glacier havia registrado Jordan e Cody entrando no parque no Audi azul escuro de Cody. Uma versão em alta resolução da fotografia mostrava claramente os dois ocupantes dentro do veículo. Quando confrontada com a imagem, Jordan mudou novamente sua história. Agora, afirmava que eles haviam discutido em casa e decidido fazer uma caminhada no parque, apesar da escuridão e dos riscos da trilha. Eles estacionaram em The Loop e continuaram a discussão enquanto caminhavam. Ele disse que poderia colocar uma venda nos olhos, dar alguns passos e não cair, mas eu não conseguia parar de pensar que ele acabaria caindo, contou Jordan. Ela descreveu a discussão enquanto caminhavam por uma trilha que levava a um penhasco extremamente perigoso. Ali, eles pararam e continuaram discutindo. Ele tentou segurar meu braço e minha jaqueta, e eu disse não, eu iria me defender, então o empurrei, e ele caiu. Segundo Jordan, a queda de Cody foi um acidente horrível. Ela afirmou que ele segurou seu braço e que, ao se virar, acabou empurrando-o. Mas, curiosamente, sua própria confissão indicava que ela o empurrou com as 2 mãos, fazendo-o despencar de frente pelo penhasco. Por que você se virou e o empurrou? Eu estava sentindo tudo ao mesmo tempo. Nunca havia experimentado emoções tão intensas. Depois de vê-lo cair, Jordan não pediu socorro, não chamou a polícia, não procurou ajuda. Em vez disso, voltou para o carro e passou a trocar mensagens com uma amiga de 17 anos. As duas conversavam sobre passos de dança do casamento. Jordan também enviou mensagens vagas e angustiadas para Kimberly, mas jamais mencionou o que tinha acabado de acontecer. O FBI não acreditou nessa nova versão dos fatos.
Os investigadores haviam descoberto que na manhã de 10 de julho, apenas alguns dias após a caminhada fatal, alguém na casa dos pais de Jordan havia acessado a conta de e-mail e enviado a misteriosa mensagem assinada por Tony, o suposto amigo de Cody. O FBI rastreou o endereço IP até Jordan. A descoberta forneceu mais uma prova de que ela havia tentado deliberadamente desviar a investigação sobre o desaparecimento do marido. Para o FBI, tratava-se de uma tentativa extremamente mal executada de encobrir o assassinato. Em dezembro de 2013, aos 22 anos, Jordan foi levada a julgamento por homicídio em primeiro grau. Inicialmente, ela havia sido acusada apenas de homicídio em segundo grau, por empurrar o marido do penhasco no Parque Nacional Glacier. Mas um grande júri acrescentou posteriormente a acusação de homicídio premeditado em primeiro grau, crime que prevê prisão perpétua como pena mínima. A defesa de Jordan sustentava que ela havia empurrado Cody durante a discussão, mas em legítima defesa. Também alegava a ausência de premeditação. Tudo teria acontecido no calor do momento. Os advogados a descreveram como uma jovem ingênua, socialmente desajeitada, excessivamente religiosa e superprotegida. Alguém incapaz de lidar com as expectativas do casamento, mas que jamais teve a intenção de ferir o marido. Além disso, Jordan já havia preparado o terreno para essa defesa nas mensagens enviadas a Kimberly nos dias que antecederam o crime. Nelas, descrevia Cody como alguém de temperamento difícil. Apesar de não existir qualquer evidência física de abuso por parte dele, Jordan insistia nessa narrativa. Tentou retratá-lo como controlador e afirmou ter medo do contato físico dele. A promotoria contestou essas alegações e foi além. Os promotores sustentaram que Jordan havia planejado o assassinato e fingido uma espécie de surpresa especial para atrair o marido até o penhasco. Apontaram primeiro para as mensagens enviadas a Kimberly. Mensagens que sugeriam claramente que ela queria sair do casamento e estava se preparando para um confronto. Depois, havia o pedaço de tecido preto encontrado próximo ao corpo. Segundo essa teoria, o pano teria sido usado como venda. Cody teria sido conduzido até a borda do penhasco pela mulher com quem havia acabado de se casar, e então empurrado para a morte. Curiosamente, foi a própria Jordan quem introduziu a ideia da venda durante o interrogatório. Ela afirmou aos investigadores que Cody costumava dizer que conseguiria percorrer aquela trilha estreita à beira do penhasco usando uma venda nos olhos. Essa declaração forneceu uma possível explicação para o pedaço de tecido encontrado próximo ao corpo. Em um testemunho impactante realizado a portas fechadas, 3 testemunhas, um familiar e 2 amigos, disseram ao júri que haviam conversado com Cody sobre seus planos para aquele fim de semana. Cody havia contado a todos eles que não estaria disponível naquele domingo porque sua nova esposa havia preparado uma surpresa especial. 3 testemunhas diferentes relataram exatamente a mesma coisa. Entre elas, estava o padrasto de Jordan. Ele contou que o genro também havia mencionado a surpresa. Após 4 dias de depoimentos, as alegações finais estavam prestes a começar. Porém, nesse momento, o julgamento foi interrompido. Jordan decidiu aceitar um acordo judicial e admitiu a culpa por homicídio em segundo grau. O juiz ficou visivelmente surpreso com a decisão. Ele perguntou se ela compreendia o que estava fazendo. Nos próximos 15 minutos, você pode estar comprometendo o resto de sua vida, disse o juiz. Jordan respondeu com apenas uma palavra: culpada. A sentença foi de 30 anos de prisão, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional antecipada. Jordan recorreu da sentença. Entre outros argumentos, alegou que o acordo judicial deveria ter resultado numa pena mais branda. Em fevereiro de 2016, seu processo de apelação chegou ao fim. A decisão original foi mantida. Atualmente, Jordan cumpre pena em uma prisão federal no estado do Alabama. Esse caso dificilmente será esquecido por qualquer pessoa envolvida nele. Até hoje, muitos ainda se perguntam o que realmente aconteceu nos momentos que antecederam a queda de Cody daquele penhasco. E Sherry, a mãe dele, continua buscando resposta para apenas uma pergunta: por quê? Se Jordan não o amava, por que se casou com ele? Por que aceitou o pedido de casamento? Essa continua sendo a pergunta que permanece na mente dela até hoje.
Por quê?